Grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, o meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Uma panorâmica desde uma colina ao oeste de Holanda. Vinha a esta colina porque ele esteve aqui. Venho cheio de expectação. Mas isto é tudo? Devo admitir que isto não é uma vista especialmente sugerente. É apenas um povoado sobre uma paisagem ondulada. Embora... Um momento. Esse dia parecia diferente. Mais limpo. Menos desordenado. E essa torre imensa, poderosa, tal como devem ser as torres, como faróis. No entanto, falta algo. É uma pintura estupenda, obra de um artesão, mas não tem vida. Falta-lhe espírito. Necessita um toque de magia. Agora sei o que lhe falta: seu céu. Porque ele era um mestre em nuvens. Aqui as tem, com suas impressionantes curvaturas. Esta é a imagem que eu vim a contemplar. Ele esteve aqui, nesta colina, com seu bloco de desenho, certeza. Mas suas pinturas surgiam de sua imaginação. As nuvens dão um sentido real à mancha de luz do centro. O sol deve estar oculto entre as camadas de nuvens. O pintor Jacob van Ruysdael era holandês, como eu. Todos os holandeses estamos familiarizados com céus entre nuvens. Levantam-se desde o horizonte, amontoam-se sobre nós, cruzam velozes ou nos envolvem em suas densas camadas. Expandem a luz ou escurecem. Nenhum outro artista conseguiu nunca tantos efeitos em suas nuvens como o holandês Jacob van Ruysdael. Não tinha que esperar a que as nuvens surgissem. Como o pintor do século XVII, nunca pintava no exterior. Fazia-o apenas em seu estúdio. E nele fez uma composição de nuvens como modelo para sua pintura. Como vem, neste quadro estão inclinadas à direita, orientadas para as árvores que destacam sua silhueta sobre o campo dourado das espigas. Estão iluminadas por um sol oculto. Esta é uma técnica habitual nele, iluminar parte da pintura para criar um forte contraste com o resto. Este carvalho agita a enorme musculatura de seus ramos. Outra especialidade de Ruysdael, as árvores que se erguem com fúria sobre a terra para conseguir a eternidade.
Tinha obsessão pelas nuvens, tanta como pelas árvores. Este quadro é um exemplo. Pintou-o com 17 ou 18 anos de idade. Jacob van Ruysdael nasceu em Haarlem em 1628 ou 29. Estava destinado a ser o paisagista mais grande e inspirado de sua época. Embora tenha morrido jovem, quase não cumpridos os 50 anos, deixou-nos uma obra impressionante. Nada menos de 700 pinturas. Esta é uma de suas obras mais recentes. Uma paisagem de rio. Não tentem procurar um rio concreto, nem localizar este lugar. Tudo surgiu de sua fantasia. Ruysdael mistura a arte com a realidade. Para ele, a realidade não basta. Deve-se elevá-la à arte. Uma vez mais, viajei a um lugar que sim existe. Um cemitério ao oeste da Holanda. O lugar é chamado a Casa da Vida. Neste cemitério, a comunidade de judeus portugueses enterrava seus mortos. Ainda se vêem nos túmulos antigos, quase afundados na terra. Jacob van Ruysdael visitou este cemitério e fez uns esboços do que viu com a pena, com tinta preta e com alguma mão de pintura branca. Para Ruysdael, estes esboços eram apenas umas anotações. Depois viria o esforço de converti-los em arte. Aqui se vê uma dessas pinturas assombrosas, produto de seus sonhos convertidos em arte. Os túmulos originais eram reais, mas no quadro tudo é imaginação. Uma mensagem artística acrescentada. À direita ergue-se uma árvore nua, seca, morta, sem sávia. Ao fundo, umas ruínas proclamam em seus cascalhos a leviandade do orgulho e do poder. Tudo sob a ameaça de um céu tenebroso, que só ele podia evocar. À esquerda, um arco-íris. Quis suscitar um signo de esperança? Abaixo, um regato agita suas águas por baixo de uma árvore seca, que nunca enverdecerá. A cena sugere o som de um órgão tocado por Ruysdael. Suas notas desgarradoras penetram em nosso espírito com a mensagem de que tudo na vida é passageiro. Anos depois, Ruysdael retomou o tema do cemitério, mas tirando-lhe os aspectos mais sombrios. Os túmulos estão iluminados. As ruínas não têm um poder tão dominante. Mas a árvore morta segue com suas tenebrosas advertências. Agora estou no centro da Holanda, num povoado à beira de um rio. Nele se levanta um dos moinhos mais impressionantes que ainda existem. Ergue-se como uma torre desde o muro construído para proteger o povoado das águas. O moinho constrói-se a grande altura para que recolha permanentemente em suas aspas a força dos ventos.
Ruysdael veio aqui para ver este moinho, ou um próximo muito parecido. Estava concebendo uma pintura. Com o tempo, seria a sua pintura mais famosa. O moinho recebe a luz desde o sul, ao meio-dia. O sol parece dar passagem por um céu agitado. Encontramo-nos perante outra nova maravilha do mestre das nuvens, e também perante um mistério. A tormenta está no seu início, ou passou. A mancha azul é um presságio, ou vai esfumar-se num momento. O vento talvez represente o poder de Deus sobre o homem. A luz poderia simbolizar a luz de Deus. É isto o que quer sugerir-nos Ruysdael? Não o sabemos. Uma vez mais, este pintor tão ativo iria à procura de ruínas. Ruínas sempre existiam. Lembrem, necessitava temas para 700 quadros. Não longe do seu lugar de residência, havia umas ruínas muito de seu estilo. Um castelo destruído no século XVI. Atualmente, quase não ficam vestígios desse castelo. Mas na época de Ruysdael, os restos eram importantes, como se revela em seus desenhos. Este foi o estilo tenebroso de Ruysdael. Quando orquestrava seus desenhos, valia-se de todos os instrumentos para criar uma atmosfera de tristeza e melancolia. Luzes entre sombras, nuvens ameaçadoras, espaços encerrados em reduzidas colinas. Nenhum destes elementos existia realmente. Resultava-lhe útil pintar umas ruínas como elemento inquietante numa cena que contrastava por sua paz. Imagino que as juntava para realçar um céu mágico. Em minha opinião, as pinturas mais belas de Ruysdael são as vistas de sua cidade natal, Harlem. A oeste da cidade, estendem-se as colinas de areia, as dunas da costa. Nelas podemos adivinhar o horizonte em que ele projetava seus esboços, com a figura da igreja de João o Batista sobressaindo por cima de numerosos moinhos e algumas torres. O panorama atual de Harlem foi ligeiramente danado pelo urbanismo. A igreja permanece, e os moinhos foram substituídos por edifícios de grande altura. Ruysdael fazia seus apontamentos com uma simplicidade absoluta e colocava neles todo o seu interesse. Esses apontamentos seriam a base de suas pinturas. Observem os brancos campos de linho e algodão resplandecentes sob o sol.
O pintor, cheio de serenidade e calma, seguro de si mesmo, divide a luz em 3 zonas. Não é um truque. É uma utilização soberba de algo que pode parecer natural, mas que realmente é uma qualidade poética. Diríamos que é um autêntico presente a Harley. Fez pelo menos 15 quadros com esta vista. Todos diferentes. Este avançado mais e em altura até penetrar nas nuvens. É conhecido com o nome Sinfonias de Nuvens. Talvez poderia chamar-se Variação de uma Sinfonia de Beethoven. Observem o tremor da luz sobre o lago da esquerda. Este lago não era real. A luz mutante e intensa. Agora olhem esse céu majestuoso, imenso. Necessitava o pintor manifestar-nos que podia fazer tudo com os céus? Ou quis comunicar-nos que a vida não é mais que algo frágil? Não o sabemos. Drysdale não transmitiu palavras. Suas ideias são gravadas nas nuvens. Grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, o meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. E se para. O movimento se detém. A música para de soar. Georges Seurat toma o controle. Não deseja um movimento. Não quer render-se às impressões confusas. Sua obsessão é a claridade, a precisão, a organização. É um pintor, mas também um cientista.
Por isso introduz a ordem no selvagem movimento da dança. Traça linhas. Marca direções. Tudo deve seguir um ritmo controlado. A vida para Georges Seurat não é a passagem de acontecimentos fulgurantes. Deseja penetrar em seus meandros, mas não deixar-se arrastar por ela. Não é como Edgar Degas, outro pintor francês, que com umas pinceladas de vivas cores é capaz de evocar o ambiente de um café de Paris, sentando-se no meio do público em plena barafunda. Seurat também frequenta os mesmos cafés, mas se isola. Se sente distante do alvoroço. Não se entrega às cores. A sua única técnica é o branco e negro. Tudo entre trevas. Até em suas pinturas de danças trepidantes existe essa estranha sobriedade. Observem que a pintura não é feita de pinceladas, mas de milhares de pontos aglomerados de diferentes cores. Este estilo é certamente fruto de um esforço magnânimo. Mas Seurat aceitou o desafio. Confessava que procurava algo novo, uma arte totalmente pessoal. Tinha uma teoria clara e precisa sobre estes pontos. Todos sabemos que a luz solar se descompõe nas cores do arco-íris. A luz branca é a soma de todas as cores. Se obtém a luz branca somando as cores complementares. Um televisor a cores funciona seguindo este mesmo princípio. O amarelo e o violeta formam o branco. A mesma coisa acontece com o azul e o laranja. E com o vermelho e o verde. Mas não nos equivoquemos. Estamos falando de luz, não de pintura. Se misturam estas cores na pintura, o resultado será uma mancha cada vez mais escura até tornar-se negra. Por isso, Seurat não fazia misturas em seus pontos. A técnica consistia em pôr pontos junto a outros, para que a mistura de cores se produzisse na mente do espectador, até adquirir o resplendor fresco e puro da própria luz. Este era o sonho de Seurat e o esforço tremendo de autocontrole que se impôs. Georges Seurat foi comparado a um meteoro que traça uma estela luminosa no céu e desaparece fulminantemente. Nasceu em Paris em 1859 e morreu em 1891, aos 31 anos de uma infecção de garganta. Quando jovem, foi de uma timidez extrema. Alguns a qualificariam inclusive de patológica. Esta pintura talvez seja um autorretrato. Só aparece uma sombra, sem rosto, sem nenhuma emoção. Trabalho em estado puro, um pintor em uma escada diante de um grande quadro. Talvez aqui estivesse trabalhando em um grande quadro, no começo de sua carreira, à idade de 23 anos. O quadro mede quase 1,5 metros por 3 metros. É uma pintura imponente. E não só por seu tamanho.
o calor opressor de uma tarde de verão. Detrás da ponte da ferrovia, as chaminés das fábricas cobrem de fumaça o céu. O silêncio arrebata e não se rompe nem sequer pelos gritos desse rapaz que está na água. As figuras são estremecedoras. O homem que está em frente, o rapaz do centro. Todos os elementos e todas as figuras ocupam o lugar exato. O lugar que Seurat os desenhou. É revelador comparar esta obra a uma de Claude Monet, seu contemporâneo. Monet deseja introduzir-nos em uma atmosfera de luz refulgente, onde possamos saborear a felicidade, a beleza do instante, a alegria de um momento fugaz. Seurat, em compensação, se incomoda por sua pintura poder converter-se em um prazer só para os olhos. Ele tem da pintura uma ideia de análise científica. Por isso, o dia da Ascensão de 1884, com esta grande obra, ainda não terminada, cruzou o rio para iniciar uma nova obra, ainda mais ambiciosa, que o convertiria a seus 26 anos no artista vivo mais famoso da França. A ilha de Grand Chade, no Sena, situada em um subúrbio de Paris, acha-se atualmente engolida pela grande urbe, entre edificações e muralhas de cimento, em um rio contaminado. Mas na época de Seurat, as pessoas iam ali nos domingos para tomar sol, se o tempo era agradável. Passeavam, remavam em barcas ou conversavam sentados na grama. Este ambiente que se respirava na ilha foi o tema escolhido por Seurat. Depois de mais de um ano de intenso trabalho e de dedicação incessante, foi apresentado o quadro, recém-terminado, em uma exposição de Paris. O público o ridicularizou e as risadas foram unânimes. O consideraram algo não natural, de pouca qualidade, pouco atraente e mal desenhado. Neste quadro apareceram pela primeira vez os famosos pontos. Sua revolução particular causou um grande alvoroço. A pintura estava dividida cuidadosamente em zonas de luz e de sombras. E cada zona dividida, por sua vez, em infinidade de pontos. Cada ponto com uma cor específica minuciosamente estudada. A grama não é simplesmente verde. Também tem componentes de luz branca, laranja, com nuances de púrpura e azul. Nas zonas onde o sol domina, a luz se mancha sutilmente de pontos esverdeados. Uma árvore não é inteiramente verde, mas uma interação complexa entre sombras verdes, alaranjadas, amarelas e pontos vermelhos e azuis. A meticulosidade de Seurat nem decai nem se distancia 1 milímetro do seu objetivo. Investiga cada traço, observa todos os efeitos, seja em uma sombra ou nas plumas de um chapéu de senhora, ou em um cão, ou nos reflexos sobre a água, ou nos rostos das pessoas. Seurat observava as formas humanas como peças em um tabuleiro de xadrez.
Intercalava-as entre as árvores para realçar o contraste. Eram figuras estáticas, sem movimento, em plena quietude, como modelos, como soldadinhos de chumbo. Mas nestas formas palpita uma vida escondida, uma vida reprimida, como adiada até as horas em que o calor da tarde desapareça. Sabemos que Seurat conseguia esta precisão à base de esforços imensos. Lhe custava muito conseguir que posassem modelos em seu estúdio para copiá-los, envoltos em sua característica tenebrosidade em branco e negro. Semana após semana, ia todas as semanas à ilha para estudos in loco, para captar a luz e para observar as pessoas. Enquanto pintava seu quadro, viveu completamente imerso em sua fantasia. Anotava coisas rapidamente em pequenos lenços e combinava o que via às imagens de sua mente. Traçava rápidas pinceladas em uma tentativa de descobrir a harmonia oculta das cores, sem esquecer-se de assinalar com meticulosidade os pontos. Este é o último estudo do quadro antes da versão definitiva. Seurat era um poeta, mas empregava sempre uma linguagem modesta. Dizia: eu unicamente aplico o meu método. Mas não era verdade. Antes de chegar ao método, uma força poética interior o estimulava. Já estava presente em suas obras mais precoces. Ela não se move. Está em total quietude. É uma pintura de simplicidade extrema. Mas ninguém pode deixar de contemplá-la.